A paz do Senhor a todos. Estou aqui a convite da Lana, missionária Lana, para estar aqui falando de um assunto que eu gosto muito, né? E é um assunto que é um chamado para todos, né? O louvor. O louvor, Deus nos chamou para o louvar. Deus chamou a todos, independente de classe, independente de pessoas, de idade. Deus chamou a todos para o adorar, para o louvar. Então é muito bom nós aprendermos sobre louvar ao Senhor. Nós sabemos que aqui na terra nós somos limitados, nós podemos louvar Ele com muita profundidade, nós podemos louvar a Ele de forma também superficial, mas sabemos que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós sabemos que quanto mais buscamos a Deus, nós podemos dar um louvor de qualidade para Deus, porque Ele merece um louvor de qualidade. E sabemos também que um dia, na eternidade, na glória, nós iremos dar um louvor diferenciado, porque nós estaremos diante do Pai, nós estaremos diante dEle, contemplando Ele face a face, contemplando a sua glória, né? E será um louvor diferenciado daqui da terra. Temos aqui na terra um gostinho de como é louvar a Ele, mas na eternidade será de forma fenomenal, de forma sem igual, né? E Deus está nos deixando aqui a oportunidade de sentir isso, de perceber como é louvar a Ele aqui. E nós podemos aprender a louvar a Deus cada vez mais. Como? Buscando a Ele, estando na presença dEle, conhecendo mais Ele. Então, antes da gente começar, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele pelo dia, agradecer a Ele por essa aula, por todos os alunos, por todos os professores e por essa escola bíblica dominical. Amém? Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, por esse domingo. Te agradecemos pelo seu amor, te agradecemos por sua presença em nossas vidas. Agradecemos a Deus pelo Natal que tivemos com as nossas famílias. Obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus como presente para as nossas vidas, Senhor. O Salvador das nossas almas, Pai. O Salvador da humanidade. Nós te louvamos, ó Deus, por esse grande presente que o Senhor nos concedeu, Pai. Obrigada por esse momento. Abençoe a cada aluno, que possamos aprender mais de Ti. Aprender, ó Deus, a te louvar melhor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A lição é a lição 9, né? O discípulo e o louvor. O texto bíblico diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome. Ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 9, versículo do 1 ao 2. A introdução diz assim, vocês podem acompanhar aí na sua revista, abrir as suas revistas e acompanhar. Antes de você conhecer o Evangelho de Cristo, é provável que tenha questionado por diversas vezes como podem os crentes permanecer tanto tempo na igreja, cantando, declarando a Deus palavras de gratidão, exaltação e honra. O que poderia motivá-los a isso? É possível alguém conhecer e ter tanta intimidade com o ser divino a ponto de declarar-lhe palavras elogiosas a respeito de sua natureza e de suas obras? Hoje, certamente, tua visão sobre Deus é bem diferente. Você não só sente sua maravilhosa presença, mas usufrui de suas bênçãos e inteira proteção. Hoje, o seu questionamento é bem diferente dos tempos em que você não conhecia a Deus. Agora você se pergunta: como posso expressar minha gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim?
Onde e como posso adorar? A introdução está dizendo aqui que quando nós ainda estamos no início da nossa carreira, né, com Cristo, você que está iniciando, né, a sua caminhada com Cristo, dentro de você, você reconhece que há um Deus supremo. Dentro de você, você reconhece que há um Deus, que há um ser superior, um ser criador de tudo, criador do céu, da terra, criador da humanidade. E lá no fundo do seu interior você reconhece que esse ser supremo deve ser reverenciado de alguma forma. Talvez você ainda não tenha tanto o conhecimento da palavra, né? Que com o tempo a gente vai servindo a Deus e vai buscando e aprendendo mais de Deus. Mas uma força maior que há dentro de você te atrai a esse Deus. Uma força que você talvez não consiga explicar, te atrai a adorar, te impulsiona a adorar a Deus. E isso é um sinal de que a nossa alma, ela depende, a nossa alma depende de Deus. E automaticamente a gente o adora, a gente reconhece. O reconhecimento é a base de tudo. Antes de nós adorarmos a Deus, há um reconhecimento, há um entendimento de que o ser humano, ele precisa se voltar para Deus, ele precisa adorar a Deus. E adorar a Deus não significa que a gente deve adorar pelo que Ele faz, pelo que você tem de bens pessoais, pelo que Ele fez. Claro que nós vamos adorar por sua criação, nós vamos adorar pelo emprego que Ele nos deu. Isso é uma gratidão, é agradecer. Adorar também significa agradecer. Mas antes de nós o adorar pelo que nós temos de bens pessoais, pela criação que nós vemos ao redor, nós vamos adorar pelo que Ele é. Independente do que nós temos, independente das nossas orações não respondidas, no nosso interior, no nosso coração, nós devemos adorar a Deus, independente de qualquer coisa. A adoração não é feita por barganha, por troca. Nós vamos o adorar, porque nós, de fato, dentro de nós há algo maior, um reconhecimento que nós necessitamos. Uma adoração é necessidade. Nós necessitamos, nossa alma necessita de adorar ao Senhor, de se voltar para Deus. A adoração, o louvor é uma ligação do ser humano com o Pai. Nós precisamos de o adorar. O ser humano necessita de adorar. O ser humano nasceu para adorar ao Senhor. Nós fomos criados. Na palavra de Deus diz que nós fomos criados. Nós fomos formados no ventre da nossa mãe para adorar ao Senhor. E o que é o louvor? Aqui no tópico 1, a definição de louvor. De modo abrangente, louvar significa magnificar, honrar, glorificar, oferecer ação de graças, elogiar, adorar, aclamar. Magnificar é engrandecer, honrar é dar o primeiro lugar, dar o primeiro lugar a Deus, é fazer Ele especial, dar o melhor, dar importância, glorificar, oferecer ação de graças, agradecer por tudo, até por coisas ruins, porque eu tenho certeza que todas as experiências que nós estamos vivendo aqui na atualidade,
tem um propósito de Deus. E mesmo assim, nós devemos louvar. Mesmo com as perdas, mesmo sendo difícil, quando há o entendimento na nossa mente de que Deus tem o controle de tudo, isso nos conforta. Assim como um bebê, ele está ali no colo da sua mãe, ali protegido, por mais que aconteça ali coisas difíceis, aquela criança ela vai se sentir abraçada e confortada e amparada. Ela vai entender que a mãe está cuidando. Assim somos nós com Deus. Deus tem controle de tudo nas mãos. Por mais que nós vemos a situação do nosso mundo, nós devemos o adorar. Isso nos traz paz, nos traz segurança. De fato, quando nós o adoramos, com tudo que está acontecendo, é nesse momento que dentro de nós reconhecemos que temos o amor por Deus, porque louvar é amar. Quando nós louvamos, nós o amamos. Nós amamos ao Senhor. Porque louvamos, porque temos esse reconhecimento dentro de nós. O ato do louvor implica a mais íntima comunhão com aquele que está sendo louvado. Em sua essência, o louvor significa voluntariedade de espírito em adorar e servir ao Supremo Deus. Quando nós louvamos com voluntariedade. Nós louvamos porque queremos, nós louvamos porque nós temos razão, porque nós temos entendimento, porque nós reconhecemos que existe um Deus. No item 2, louvar a Deus é regozijar-se em suas obras. Louvar a Deus também quer dizer que nós reconhecemos tudo aquilo que Deus fez. Quando nós olhamos ao redor de tudo, né, na nossa vida, na natureza, na nossa família, nós podemos ver Deus em tudo. Nós podemos ver Deus no sol, na lua. Nós podemos ver Deus na nossa família, no nosso filho, porque foi Deus que formou. Foi Deus quem criou todas as coisas. Então nós vemos Deus em tudo, em cada criação. Nós podemos ver ali Deus, porque foi Deus quem fez. Com o seu haja, com a sua palavra haja, Deus fez aparecer, Deus fez surgir tantas coisas lindas, tantas criações que só Ele pode fazer. Deus, ele se compraz e se deleita em suas obras. Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, todo o capítulo 1, Deus, ele reconhece, o próprio Deus reconhece que tudo que ele fez foi bom. Tudo que ele fez para a humanidade foi bom, foi algo bom. Então o próprio Deus, ele reconheceu a sua criação. E toda a criação, incluindo os anjos, expressam a sua alegria por meio do louvor. Até mesmo os anjos o adoram sem cessar. O homem foi igualmente criado para regozijar-se nas suas obras. O autêntico louvor brota de um coração contrito, cheio de gratidão e devoção ao Todo-Poderoso. Através do louvor, o homem declara a natureza, os atributos e as obras de Deus. Quando ele sente e reconhece a majestade do Altíssimo, profere palavras de louvor e gratidão. Palavras que expressam a grandeza, a perfeição e a soberania de Deus. Louvar, nós podemos louvar a Deus com palavras de várias formas. Palavras, atitudes, cantando. E
Deus, ele tem vários atributos. Deus, ele tem vários nomes. Atributos são qualidades de Deus. Atributos são palavras que só a Deus pertence. Infinito, majestade, imutável, único, eterno, soberano, amor, bondoso, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente e diversos outros atributos. Deus tem muitos atributos e esses atributos nós podemos usar para louvar a Deus, para honrar a Ele, dando a Deus todas essas palavras de tributo a Deus, né? Deus tem vários e vários outros atributos que dicionário de milhares de páginas não conseguiriam conter os atributos de Deus. Então nós podemos louvar a Deus de várias formas, com seus lábios louvando, cantando a Deus, se doando para alguém, abençoando alguém, ofertando. Existem várias formas de engrandecer a Deus, de adorar a Deus. Nós temos aqui um salmo que diz, Salmo 9, versículo 1 ao 2, foi o que nós lemos aqui no início. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome. Ó Altíssimo, cantarei louvores. Nós sabemos que o livro de Salmos, né, foi a maioria dos livros de Salmos, muitos deles foram escritos pelo rei Davi. Rei Davi era um adorador. Rei Davi foi um homem imperfeito, como todos somos, mas um adorador. Um homem que tinha muita intimidade com Deus, que tinha uma ligação muito próxima com Deus. E quando há essa ligação muito próxima com Deus, o desejo de adorar, o desejo de buscar a Deus, ele cresce cada vez mais. E nós vemos isso em Davi. Davi era um homem que o buscava de todo o coração, louvava de todo o coração. Era um louvor que vinha na sua essência, que vinha dentro do seu íntimo. E havia um reconhecimento do Criador, havia um reconhecimento de quem ele do Deus vivo. Ele não tinha um entendimento completo de Deus, até porque nós nunca vamos entender Deus. Nem na eternidade, quando nós chegarmos lá, nós vamos entender Deus. Mas aquilo que ele entendia, através da sua busca, através dos salmos que ele escrevia, ele reconhecia Deus como seu Salvador, como seu Criador, como um Deus supremo. E os livros de Salmos mostram o quanto ele amava o Senhor, o quanto ele sentia carinho por Deus, o quanto ele entendia que ele era totalmente dependente de Deus, que ele era totalmente que precisava do Senhor na sua vida, o quanto ele era pecador, o quanto ele precisava do seu perdão, do seu amor, né? E nós vemos tantos salmos que falam dele
pedindo o perdão a Deus, pedindo ajuda de Deus para ele suportar as dificuldades que ele vivia na sua vida, né? E ele reconhecia Deus como sendo esse ser que poderia o ajudar, que poderia o socorrer. Louvar a Deus é esquecer-se de si mesmo. Quando louvamos a Deus, devemos nos esquecer de nós mesmos e nossas necessidades e até das respostas que já recebemos. É necessário que nos concentremos somente em Deus, nas suas qualidades eternas que não mudam, seu poder, sua fidelidade, seu amor e todos os outros atributos que fazem parte do seu ser. No genuíno louvor, nossa atitude não é tanto a de estar pronto a receber, mas a de dar. Nós oferecermos a nós mesmos. É louvar a Deus independente de circunstâncias. Quando nós louvamos de fato, né? Quando o louvor sai dentro de nós, num âmago da nossa alma, né? Dentro do nosso coração, nós louvamos de forma diferente. E quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós buscamos a Deus na sua palavra, em oração, o louvor sai de forma diferente. O próprio Deus, o Espírito Santo, ele fala no seu coração. O Espírito Santo, ele nos ensina a orar. O Espírito Santo, ele nos ensina a louvar. Então, muitas das vezes, quando nós estamos tão tristes, tão para baixo, né, nós podemos pedir ao Espírito Santo que ele venha nos ajudar a louvar, a orar, a buscar. Porque às vezes nós estamos tão atribulados, com a vida tão difícil, precisando de tanto de palavras que não saem, que não conseguem. Nós não conseguimos, às vezes, nos expressar de tanta tristeza. Mas o que nós devemos fazer? É louvar a Deus. É louvar a Deus. É falar dos seus atributos. Que quando nós louvamos a Deus, mesmo com tantas dificuldades, o Senhor, ele sara as nossas almas. O Senhor cura o nosso coração. O Senhor tira as tristezas. O Senhor sara a nossa alma. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos fortalece, o louvor nos dá força. O louvor, ele nos faz crescer como servos. E o Senhor entra com a providência quando nós louvamos a Ele. Nós vemos resposta através do louvor. Nós vemos soluções através do louvor. Então o louvor, ele é uma arma potente que nós temos. Não somente a oração, mas o louvor, ele é uma arma potente para nós combatermos com o inimigo, para nos dar força, para vencer gigantes, vencer barreiras. Então aqui no tópico 2, por que ele é digno? Ser digno significa merecer, ter o direito. A Bíblia ensina claramente que o Senhor tem o direito ao primeiro lugar em nossas vidas e coração. É inconcebível ao homem adorar uma pedra, uma peça de madeira esculpida, uma ideologia bem arranjada ou mesmo um anjo poderoso. Então, digno. Deus é digno, Deus ele é merecedor. Deus ele deve ser, nós devemos nos importar, dar importância para Deus. Deus ele é merecedor de tudo. Ele merece. Não somente pelo que ele fez e nos deu de presente, a criação, água, sol, né, luz. Nós devemos o adorar porque ele merece, porque ele é Deus. E o próprio Deus, ele reconhece isso, que ele é merecedor. Ele é o Criador de tudo. Então ele é o merecedor do louvor da humanidade, do louvor que sai dos nossos lábios, das palavras de gratidão.
É inconcebível ao homem adorar a uma pedra, né? Nós vemos o quanto o ser humano ele necessita de Deus, a ponto do homem ele ter dentro de si, ele tem algo tão forte, uma atração tão forte por algo supremo, que quando ele não reconhece Deus como sendo Deus, ele reconhece um objeto, ele reconhece um animal. Quando não há esse entendimento dele para Deus, que é o Deus, né, que é o nosso Deus poderoso, ele vê uma imagem de escultura como sendo um Deus. Mas falta nesse ser um entendimento que há um Criador, porque o ser humano ele gosta das coisas palpáveis, né? Das coisas visíveis, e olha aquele objeto como sendo um Deus, né? Então nós não vemos Deus, mas nós sentimos Deus, né? A palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, né? Os discípulos que viveram aqui com Jesus, que andaram com Jesus, né? E muitos outros ao redor, né, que não eram discípulos, eram pessoas comuns, não reconheciam que Deus veio em carne, que Deus veio em ser, um ser como todos nós. Não reconheceram porque estavam muito ligados a coisas, a objetos, e não reconheciam Jesus como sendo Deus, né? Então a Bíblia nos chama você como bem-aventurado. Você é um bem-aventurado, porque você não vê Jesus pessoalmente, mas você sente, você tem fé, você tem a fé de que há um Deus, de que há um Deus. Então louvado seja Deus, porque nós somos bem-aventurados, nós somos privilegiados de servir a um Deus que nós não podemos ver, mas dentro de nós há a fé. E nós reconhecemos isso, reconhecemos que há um Deus poderoso. Por que fomos criados para o louvar? A Bíblia afirma que o ser humano foi criado para adorar. Vamos acompanhar a leitura no livro de Isaías, Isaías 47. Isaías 43, versículo 7. 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo Deus, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Aqui nesse versículo diz que nós fomos criados para a glória de Deus. A todos os que são chamados pelo meu nome. Nós fomos chamados pelo nome do Senhor, né? Nós representamos o Senhor. E os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Olha que privilégio que nós temos, né? Privilégio que nós temos de ter sido formado para glorificar o Senhor. Então, partindo desse princípio, nós passamos a entender que o nosso objetivo maior e principal nessa terra é o adorar, é louvar a Deus. E esse é um ponto-chave que nós não podemos esquecer. Nós adoramos ao Senhor, a natureza adora ao Senhor, porque nós, seres humanos racionais, que pensamos, né, que entendemos, não vamos o adorar. Né? Nós sabemos que existem tantos animais que fazem som, que emitem som. Eles adoram o Senhor. A palavra de Deus diz que as estrelas adoram o Senhor e emitem som. Porque nós, seres humanos pensantes, racionais, não vamos
dar palavra de reconhecimento a Deus, não vamos adorar ao Senhor. Então, adore o Senhor com atos, com palavras, no seu pensamento. Nós devemos adorar o Senhor sempre. No tópico 3, as bênçãos provenientes do louvor. Muitos crentes nos dias atuais descobriram o segredo aprendido pelo povo de Deus ao longo do tempo. Quando o rei Josafá ordenou que os cantores louvassem a majestade santa do Senhor e que saíssem à frente do exército dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, o Senhor mandou emboscadas contra os inimigos e derrotou. Sim, o louvor traz vitórias, com bênção de Deus ainda nos dias de hoje. Nós temos um exemplo lindo na palavra, assim como esse que eu acabei de ler. Nós temos um exemplo que todos conhecemos, que foi quando Paulo e Silas eles foram presos, né? Simplesmente porque eles oraram, né? E expulsaram o espírito imundo de uma mulher que o espírito imundo sempre usava ela para perseguir e falar do próprio Deus, né? Que eles eram servos do Deus Altíssimo. E importunava aqueles homens, Paulo e Silas, já não aguentavam mais de ouvir aquela mulher falando, né, sendo usada pelo inimigo. E eles, em nome de Jesus, eles expulsaram, né, o inimigo da vida daquela pessoa. E pessoas que ganhavam dinheiro em cima daquela mulher não gostaram da atitude de Paulo e Silas e mandaram prender Paulo e Silas. Sendo que eles sabiam que o que eles fizeram não foi nada de mal. Eles, em nome de Deus, libertaram aquela mulher daquele espírito imundo. E a palavra de Deus diz que eles ali na prisão, eles estavam presos, acorrentados, eles louvaram a Deus. Ou seja, eles não importaram com o que eles estavam passando. Eles tinham o entendimento de que Deus, ele poderia também ser louvado naquela situação. Eles tinham o entendimento de que Deus, ele não deve ser louvado apenas na bonança, mas na dificuldade. Eles tinham esse entendimento de forma muito, muito real, de forma muito nítida, de forma muito clara. E Paulo e Silas nos dá esse aprendizado de que o louvor é independente de circunstância, independente de qualquer coisa. E aqui, como está escrito aqui na lição, o louvor traz vitórias.